Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo, galera, nos apoie deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação, um corte da ESPN aí, equipe F, né? Comentando tudo sobre o Flamengo, né? Com o Pascoal, Zé Elias, comentando tudo e rasgando elogios ao Flamengo, né? Visto que venceu aí esse jogo por Juventude de 6-0. Vamos ver aí a opinião dos comentaristas. Então, sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Sorrindo. Então vai lá. Eu vou dar dois temas para o senhor agora. Tem a ver com a liderança do campeonato. Aí é bom, brasileiro. é bom. O Palmeiras ontem... Vai no Pascoalzito, Ele é muito mais bonito que eu. Vai lá. Pascoalzito. Palmeiras ontem foi em Porto Alegre. 1-0 no Internacional. Que não perdia para ninguém, Pascoalzito. E o torcedor do Palmeiras? O sorriso é esse aqui. É o sorriso, tá. Aí, um pouquinho mais tarde, o Flamengo entra naquela pressãozinha. Ele fala, nós estamos brigando esse brasileiro aí com o Palmeiras, vai ser um dos times brigando com a gente. Os caras já ganharam do Inter, aqui contra o Juventude não pode dar moleza não. Aí o Flamengo vai lá, aí tem uma assistência do Gerson, tem assistência do Wesley, o Pedro volta, mete 2 gols, o Arrasca mete assistência, tem gol do Plata. E aí, hein? É muita coisa pro cidadão só. Nossa, tô com problema no maxilar, tanto rir. O Palmeiras e Flamengo tá dando dor no maxilar de tanto torcedor feliz, rindo, é isso? O Flamengo ontem... Nossa, o que o Flamengo fez ontem é uma coisa assim... O Flamengo tem que repetir isso. Sabe que a torcida do Flamengo vai cobrar isso, essa repetição, todos os jogos do Maracanã. Calma aí, né? Nem todo adversário é o Juventude. Mas, sim, mas o gesto técnico... A manutenção do time, a tática do time, a aplicação dos jogadores dentro do campo. Um baile. Parecido com o da final da Copa do Brasil, né? Contra o Atlético Mineiro. O Gerson jogando demais. Georgian arrebentando com o jogo. Nossa senhora, inspiradíssimo. Não? Até o Plata jogando bem. Nossa, o De La Cruz. Os caras não estavam botando... E o volante, de novo, o Zé que foi volante, pode falar. O volante do Flamengo dá aula de futebol. Da aula de volante todo jogo. É impressionante o que esse rapaz faz. Até o Michael. O Michael ontem estava feio, né? Até o Michael. Quando ele tá feio, ele joga bem, né? Isso, até o Michael. Saiu driblando todo mundo. Sai driblando. E Pedro... Pedro até o perfume que a bola gosta. Vocês podem discutir o que vocês quiserem. Vocês podem falar o que vocês quiserem de centralate, que não tem nada, blá. Aqui não tem, é Pedro. Para vestir a camisa da seleção brasileira, não tem, é Pedro. Não tem outro, gente. O cara ficou 10 meses parado, uma lesão semelhante dessa do Caleri. Mas, Jesus, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso. Olha o cruzamento do Wesley e a testada do Pedro. Mas vê onde que ele tá, ó. Pá! Isso. Ele tá sempre bem colocado, rapaz. Tá sempre bem colocado. Parece que passou em concurso público. Tá sempre bem colocado, olha lá. Dá uma olhada ali, ó. Dá uma olhada nisso. E eu preciso fazer uma reparação, Pascoal. E o Williams, o Alan jogou pra caramba também. O Alan voltou a jogar. O Alan, desde que ele chega no Flamengo, ele não tinha jogado. Mas tudo bem, que é um indício. O Felipe também tem mérito nisso. Mas o Alan voltou nesse jogo, pelo menos, a ser aquele Alan que pega na bola, que faz o time rodar, que joga. Silas, a gente não tem nada a ver com os... Todo mundo tem problema. Todo mundo tem problema, certo? Sim. O Alan teve os problemas dele. Isso pode ter afetado o Alan dentro de campo. O Felipe deu confiança para ele, manteve o Alan. Num momento difícil, até que o pessoal queria trocar, e o Felipe segurou a bronca. E ele botou o Alan para jogar ontem, ele jogou bem mais uma vez. Então, esse é um mérito dele. Se você passar para o jogo do Palmeiras, é o caso do Giai. Também. Em relação a uma comparação de um com o outro. Boa comparação. Que o Palmeiras já fez outras vezes, né? Com o Giai eu tenho uma outra versão. Prefiro esperar ainda um pouquinho com o Giai. Então, porque o Giai, a gente tem jogadores brasileiros que vão jogar no exterior, que saem com 18 anos. E o que a gente fala? Calma, gente, ele só tem 18, ele está chegando agora. O Giai tem quanto tem? 18. Ele saiu lá onde o Silas jogou, no São Lourenço. Ele era volante da seleção de base, mas o São Lourenço não tinha lateral direito, ele foi adaptado à lateral direita. Por isso que ele joga nesse misto de volante e lateral. Ele joga com tranquilidade nessa posição.
O Giai ontem fez um jogo absolutamente impecável contra o Inter. Já tinha feito um bom jogo contra o Corinthians. Ontem fez um jogo impecável. Eu estou me relacionando a esses dois fatos, porque esses dois jogadores estavam meio que assim, com um olhar meio de revés atrás. Sabe aquele olhar de revés atrás? Como é que é? Olhar o quê? Olhar de revés atrás. Como é que é isso? Aquele olhar de revés atrás, assim. O cara fica com um olhar de revés atrás. O Zé tá com um olhar de revés atrás pro Giai. Tem um revés trás aí pra você. O Giai tá com o jogo, Pascoal. Palmeiras, São Lourenço, no Allianz, jogo da despedida do Hendrick. E o Giai foi o lateral direito. Ele jogou uma barbaridade. Foi feliz nos exemplos, né? Você tem a competitividade do Palmeiras, o dinamismo, a pegada, a marcação, um time europeu. E você tem o Flamengo, um time europeu com uma qualidade brasileira. Porque o Felipe exige dos jogadores a marcação forte, a pegada, a intensidade o tempo todo. Então você tem um pouquinho mais de qualidade e plástica, vamos dizer assim, no Flamengo, mas a competitividade e aquela coisa, você fala, que time chato de jogar, assim, que é o Palmeiras. Então você vai... E o enfrentamento dos dois. Nós vimos, você vê, o Palmeiras vinha oscilando, o Abel tentando achar o time e tal. Ele roda, ele fez igual ele fez o ano passado. Ele rodou o time inteiro no Campeonato Paulista, coloca todo mundo, põe todo mundo para jogar e depois ele vai fazendo o funil. E aí, como eu falei, acho que as duas finais contra o Corinthians, encontrei o time, entendi o que eu preciso fazer. Moralmente, dentro de um vestiário, você perder para um rival da forma como foi, mexe com o brilho dos jogadores, a cobrança da torcida, a rivalidade, e aí você tem esse time chato para jogar. E do lado do Flamengo, você tem um treinador que é jovem, mas que, como diria o Vanderlei Luxemburgo, está apontado para o Shell o tempo todo. É um cara, né, que exige e concentrado. Eu sou fã do Felipe desde a primeira entrevista que ele deu. Eu acho, a única coisa que eu acho, o Pascoal pode falar um pouquinho mais de propriedade em relação a isso, mas dentro da experiência que tem dentro do futebol, que eu tenho, o Silas também e tal, eu acho que ele se cobra muito. Nas entrevistas ele se cobra muito, ele mesmo fala que eu cobro assim, eu fico esperando assim. Eu acho que isso pode fazer mal para ele mais tarde, em termos de saúde, né? Em termos de saúde, porque não dúvida nenhuma, isso aí é ruim. Você tem que ter um limite, né? Um limite para você sofrer até onde você pode. Depois começa a te fazer mal. E isso eu acho que tem que levar um pouquinho em consideração. Mas talvez seja isso que o coloque dessa forma, o tempo todo pilhado, estudando, pressionando os jogadores, sério, exigindo, né? E aí ele consegue tirar do Flamengo um poder de concentração, de intensidade que talvez outro treinador não conseguiria. Porque o Gerson olha para o banco... Ele vem batendo nessa tecla, Felipe. E ele tem uma coisa que é muito legal, né? Que como ele jogou com a maioria desses caras, com uma grande parte desses jogadores, ele conviveu, ele soube, através do episódio do Gabigol, diferenciar ex-jogador, jogador e treinador rapidamente. Rapidamente. Teve o primeiro episódio, quando ele fala para o Gabigol, você tem que ficar lá, senão é para você ficar aqui para você fazer gol. E teve o episódio do Gabigol, final de título, né? Final do campeonato, o Gabigol batendo no peito e assumindo uma responsabilidade. E quando teve que falar assim, não, pode liberar, ele liberou o Gabigol. Sem dúvida. Mas ele ganha, William, a entrevista do Abel. Ele ganha a final da Libertadores contra o Palmeiras, porque o Flamengo deu muita folga para os jogadores e ele deu menos folga para os jogadores do Palmeiras. Quando acaba o jogo lá, ele fala, a gente sabia disso. Então, óbvio que não foi só isso que deu o título para o Palmeiras, mas ele falou, mas a gente batalhou muito nesse sentido, tanto que ele fechou com 5. Ele trouxe o Scarpa na lateral esquerda, trouxe o Piquerez para dentro, era o Luan ainda, né? Trouxe o Gustavo Gomes da esquerda para a direita e o Mike para pegar o Bruno Henrique lá na frente. Então ele fechou o Bruno Henrique lá na frente, a bola nas costas é tua, Gustavo Gomes. E ele matou o Flamengo ali. Então ele ganha aquela final, tudo bem, teve um erro no meio do caminho, né? Do Andrés Pereira, né? Que o Davidson vai lá e faz o gol. Mas o plano de jogo dele foi em cima da dinâmica e de insistir na parte física. Tanto que o Mike, que entra no lugar do Marcos Rocha, faz a jogada e dá a bola para o Rafael Veiga fazer, acho que o 1-0, né? Fez exatamente. Abre o placar e depois o 2-1 na prorrogação. Fã de esportes, é o seguinte, hein? Tem clássico hoje pela Série... Incrível pro Flamengo. Eu quero que você me fale quem foi o melhor em campo. Dá para determinar um só? E vamos fazer o seguinte, já te pergunto também qual foi o gol mais bonito. Tem um monte para você escolher, hein, Vini Casagrande? Nossa, boas perguntas, Fernandinha. Mas, assim, é difícil eu escolher o melhor em campo.
porque se eu fosse escolher o melhor em campo, tem vários jogadores que se candidatam a isso. É muito difícil. Mas te respondendo de uma maneira direta, não vou ficar em cima do muro, eu vou escolher o Arrascaeta. Por todo o momento que ele vem vivendo. Porque eu não lembro de um Arrascaeta jogando tão bem várias partidas consecutivas. Inclusive, quando o Flamengo jogou muito mal contra o Central Córdoba, ele fez uma boa partida. Só que a partida foi muito ruim e a gente acabou nem mencionando sobre isso. E de lá para cá ele vem colecionando boas exibições essas que dão a ele 4 assistências e 2 gols. Inclusive o gol de ontem, já te respondendo, para mim foi o gol mais bonito. É algo muito maravilhoso assistir aquele gol do Arrascaeta. É algo simples, só que o simples dele faz ficar fantástico, porque parece fácil, mas não é fácil o gol que ele fez ontem. Mas é muito, assim, ô Fernandinho, eu tenho muitos assuntos para falar sobre esse jogo, porque eu considero uma partida extremamente perfeita do Flamengo, do primeiro minuto ao último minuto. É exatamente isso que o torcedor rubro-negro gosta de assistir e que eu tenho certeza que o Felipe Luiz pede aos jogadores dele. Saída de bola muito boa, marcação sob pressão muito boa, intensidade muito boa, deslocamento dos jogadores sem a bola, perfeito. Se a gente for olhar o gol do Gonzalo Plata, tem toda uma movimentação e aquilo ali não é por acaso. É o Michael puxando a marcação, é o Arrascaeta entrando em profundidade, é o Gerson no meio ali recebendo a bola e dando um passe maravilhoso para o Gonzalo Plata fazer um outro bonito gol na partida também, porque foi um baita golaço, não por conta da finalização dele, mas toda a jogada. O Wesley, por exemplo, um jogador que a gente sempre criticou, que precisava melhorar o cruzamento. E o cruzamento que ele deu na cabeça do Pedro foi algo maravilhoso de assistir, isso precisa ser elogiado também. O próprio Pedro, por exemplo, um jogador que estava há muito tempo sem entrar em campo, ele entra em campo contra o Central Córdoba, fica alguns minutos, mostrou ali que precisava mais de minutagem e ontem entrou e aproveitou todas as oportunidades. O Alexandre, que eu acabei de ver aqui, embora tenha sido substituído, mas o tempo que ele ficou em campo fez uma baita partida também. Então, Fernandinho, eu considero dentro de campo uma partida perfeita do Flamengo. É uma partida daquelas do Felipe Luiz botar num DVD e sempre que ele quiser dar exemplo para os seus jogadores, ele utilizar todas as jogadas, tudo que foi trabalhado nesse jogo. Inclusive, os 2 gols de bola aérea do Flamengo no primeiro tempo, do Pulgar e do Danilo, é algo ensaiado, é algo trabalhado. E eu tenho certeza que o Felipe Luiz estudou bastante o adversário, no caso do Juventude, porque o fraco do Juventude é justamente bola aérea. Sim. E muita gente hoje brincando comigo na rua, é muito fácil fazer 6 no Juventude. É fácil você falar isso se você não estiver assistindo aos jogos do Juventude, porque o Juventude ele vem fazendo boas partidas. Então, o Flamengo que fez parecer fácil, diante dessa partida que eu considero perfeita dentro de campo, do primeiro minuto ao último minuto. E esse é um ponto, e eu estava até, enquanto você falava, olhando a tabela, para lembrar se eu não ia falar uma besteira. A gente está na 4ª rodada do Campeonato Brasileiro e a gente ainda não tinha assistido a uma partida em que um time tem uma soberania de ponta a ponta com placar tão elástico, porque o controle a gente até já encontrou em algumas partidas, mas o placar elástico denuncia a diferença, o abismo técnico entre uma equipe e outra. Comentamos aqui já várias vezes que essa temporada, uma vitória tem que ser comemorada como um título, porque é uma temporada muito disputada. Mas pela primeira vez nesse Campeonato Brasileiro, a gente viu um time sobrar, não só no placar, como também tecnicamente em campo. E esse time foi o Flamengo agora contra o Juventude. A gente viu o 3-0 mais elástico, o 3-0 do Corinthians no Vasco, mas que também não foi assim, ai meu Deus, uma soberania. A gente viu o Inter no Cruzeiro também, que foi um bom domínio do Inter, 3-0, mas com falha de arbitragem. A gente está falando de um time que, como o Vernê trouxe, jogou de ponta a ponta muito bem, teve o controle de todas as ações, jogou também no erro do adversário em todas as suas qualidades e teve um placar elástico pela primeira vez nesse Campeonato Brasileiro, o Lucas Pedrosa. Não, foi um jogo perfeito mesmo do Flamengo e não tem nem um pingo de motivo para desmerecer, porque o Juventude é uma equipe que vai causar dificuldades para todo mundo no campeonato, que é muito chato dentro de casa, que também o Matias estava fazendo um trabalho organizado com essa equipe. A questão é que o Flamengo realmente resolveu o jogo em 20 minutos. Foi 3-0 e foi 3-0 com uma soberania imensa, porque o Juventude não conseguia sair do seu campo de defesa. Quando recuperava a bola no seu campo de defesa, tinha que isolar essa bola e o Flamengo com as linhas altas, encaixotando o Juventude, recuperava facilmente, conseguia triangular, conseguia ter o controle de bola, as dinâmicas muito interessantes com a Arrascaeta, com o Gerson, até o Michael, que não estava fazendo grandes partidas anteriormente,
também foi muito importante nessa recuperação do Flamengo aí nessa partida. Então foi um jogo perfeito mesmo, assim, impressionante o nível do trabalho do Felipe Luiz, impressionante tudo que o Flamengo conseguia produzir, a facilidade que o Flamengo deixou na partida, porque a grande verdade é essa, com as dinâmicas com o Wesley também caindo sempre pelo lado direito. O Plata, para mim, quando ele tá bem, ele é um jogador muito importante. Eu acho que o Plata, independentemente de qual for formar o ataque principal do Flamengo, o Plata tem que estar nesse ataque, porque é um cara que consegue não só jogar de costas, mas também de frente, tem muita força, infiltração, facão. Arrascaeta é um gênio, já falei isso aqui, com ele bem fisicamente, o Flamengo só ganha com isso, porque ele tecnicamente é muito diferente, mas não é pouco, não é muito diferente. Então, assim, o resumo é esse. Foi o avassalador Flamengo, um time que encaixotou o Juventude, que conseguiu jogar com as linhas altas, que tinha uma marcação alta muito bem feita, que todo mundo jogava como um grupo. Coletivamente, todo mundo próximo, as linhas próximas, seja com bola ou sem bola, é perfeito. É o tipo de atuação que lá na frente, como que eu gostaria de ver o Flamengo jogando? O torcedor tem que falar, pô, aquele jogo contra o Juventude a gente conseguiu massacrar. Mas, ao mesmo tempo, lembrem-se, nem sempre vai ser assim. Não é porque conseguiu um espetáculo no Maracanã nesse meio de semana, que no próximo tropeço do Flamengo você tem que falar que tá tudo ruim, que tá tudo horrível, tá tudo horroroso. Os jogos são difíceis e vão continuar sendo difíceis. Isso aí foi um ponto realmente fora da curva, que não quer dizer que o Flamengo não tenha merecido. Mereceu e mereceu muito. Aí você falou muito bem do Flamengo, o Vene também falou muito bem, uma noite mágica, né, para o torcedor rubro-negro, para o Anderson que estava fazendo aniversário. Mas Vene Casagrande, você tem alguma crítica a fazer para o Flamengo neste momento? Vamos lá, eu tenho uma sugestão primeiro ao Felipe Luiz. Posso dar uma sugestão? Que pode. Quem sou eu, né? Não, mas é apenas a gente uma é pago sugestão. para falar aqui, tá bom? Eu acho que pode se tem falar. um aprendizado nesse 6-0, na verdade esse aprendizado a gente já sabe há muito tempo. O Pedro não pode bater pênalti. O Flamengo precisa arrumar um outro cobrador de pênalti. Porque o Pedro, se ele tem algo a melhorar, é a cobrança de pênalti. Não é o forte dele. Ontem ele deu sorte que ele conseguiu botar a bola na rede, mas em determinado momento da temporada isso pode fazer diferença. Agora, o meu outro ponto, e aí é uma crítica, é em relação à arquibancada. Porque o Flamengo não pode jogar para 31 mil pessoas e ter 2 setores fechados, como a gente viu ontem no Maracanã. E fazendo assim, uma busca rápida, no Flamengo e Juventude da temporada passada, deu 60 mil pessoas. 60 mil pessoas no Maracanã. Fui ver o preço médio do ticket, R$50. Esse ano, mesmo o Flamengo e Juventude, metade do público, o preço médio R$75, ou seja, é uma valorização, me corrija se eu estiver errado, de 50%. Não sei te corrigir. É isso, é de 50%. Eu fiz essa conta várias vezes, então é isso. Para fazer vídeo pro meu canal. Tá bom, de 50%. Vene, então eu tô então confiando. é a minha única crítica, porque de O quê? fato... É o preço do ingresso ou o torcedor? Ah, o preço. O preço do ingresso, Claro. obviamente. Tanto é que ontem a gente pôde ver no Maracanã os torcedores xingando o presidente Bappe, fazendo protesto, pedindo para diminuir o ingresso. Eu entendo a diretoria que está tentando fazer a conta fechar, quando fecham o setor justamente para diminuir o custo da de operação operação. do Maracanã. Todo estádio faz isso, exatamente. Aí está tentando fazer a conta fechar. Só que eu acho que precisa pensar numa outra forma para não prejudicar o público. Porque o público não pode ser prejudicado, o torcedor rubro-negro não pode ser prejudicado. E a partir do momento que o Flamengo joga para apenas, e eu vou considerar apenas 31 mil pessoas, porque o Flamengo, se a gente for pegar a média de público na temporada passada, era para mais 50 mil pessoas no Maracanã. Pro tamanho do Maraca, 31 fica com aquela cara de vazio, né? 2 setores fechados. Então, essa é a minha única crítica em relação à noite de ontem. Por isso que eu boto aí uma noite quase perfeita, entre parênteses. Então... mas dentro de campo não tem como. Eu já... Não tem como achar uma crítica. Vocês estão percebendo que isso é um movimento muito forte no futebol brasileiro nessa temporada, deu uma piorada? Vocês estão desde os estaduais, mas a gente acha que é o estadual. Inclusive, a gente viu Flamengo e Grêmio, por exemplo, recentemente. A torcida do Grêmio não compareceu, mas ingressos caros. O jogo do Palmeiras não... Então é isso, galera. Chegou mais um fim de um vídeo aqui no canal. Vimos aí, né, no começo do vídeo, Pascoal, Zé Elias, reagindo aí a esse... Flamengo, né, que goleou, né, o Juventude por 6-0, né, e se manter líder no Brasileirão. Antes do Flamengo ter entrado na partida, né, tinha perdido a posição, né, para o Palmeiras, que tinha vencido o Internacional fora de casa, mas o Flamengo fez a parte dele, né, e venceu o jogo, né. Antigamente, né, quando dependia só do Flamengo para vencer o jogo, se manter ali, aí que era complicado. Aí que o Flamengo perdia jogos fáceis assim, né? Direto era pro Juventude, né? Era por times assim mais tranquilos de se vencer, né? Bragantino, Atlético Paranaense, esses times assim chato que o Flamengo perdia pontos desnecessários.
Mas dessa vez não, o Flamengo além de vencer, ainda convenceu com a goleada histórica no Maracanã, né? E a imprensa aí em geral ficou bastante encantada. E aí galera, o que achou? Dê sua opinião aqui pra gente, galera, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora valeu e até o próximo vídeo.